Agora vamos olhar somente para o impacto financeiro mesmo. Quanto dinheiro você deixa na mesa, ou melhor, quanto dinheiro você gasta mais só por parcelar ou financiar determinada aquisição. E essa parte vale especificamente para você que já tem aí as finanças com folga, já tem muito dinheiro sobrando, mas ainda assim assume parcelas, compra coisas parceladas ou assume financiamentos. Você vai ter uma noção do dinheiro que você poderia estar economizando, né, deixando de gastar, se você não parcelasse a compra ou não assumisse o financiamento. Para começar, vamos falar do mesmo exemplo que a gente usou nas finanças da pessoa que parcelou o celular novo. Um celular aí que custava cerca de R$ 2.400, preço à vista, e que o preço naturalmente vai encarecendo quanto mais parcelas aí você quiser fazer a compra. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é para o caso de parcelar em duas vezes, né? Comprar aqui em duas parcelas. Veja que somente pagar aqui duas vezes, né, ao invés de uma vez aí, pagar em duas vezes, você já encarece em R$ 200 o produto. Isso significa um aumento de 9% aqui no preço do produto. Veja como o imediatismo já começa super caro, né? Se você esperasse um mês sequer para juntar a mais aquela quantia na sua conta, você já economizaria R$ 200. E nós temos o máximo do encarecimento aqui do produto, né? Indo pelo caminho do imediatismo, de querer as coisas agora. Veja como você pode chegar a pagar R$ 15% a mais, cerca aqui, né, de 15% a mais no preço do produto. Esses dados, inclusive, foram retirados aí de uma loja real, super famosa, super utilizada aqui no Brasil, né, uma loja online. Então, os preços são verdadeiros, bem como as taxas de juros e as parcelas aqui, as prestações, né, são todas verdadeiras. Então, se você costuma parcelar todas as suas contas, faz o seguinte exercício simples, né? Soma tudo que você comprou aí de móveis, eletrodomésticos, todas as coisas evitáveis que você comprou no ano passado e que você parcelou e calcula 10% disso que seja para você ver o quanto você poderia ter economizado. Ah, mas Breno, no caso, teve diversas compras ano passado que eu parcelei e a loja falava que era sem juros. Ok, então nesse caso, dá uma olhada no preço, porque acontece muito da loja parcelar, né, oferecer parcelas sem juros, mas o preço geralmente é elevado, é um preço maior do que você vê em outras lojas. Isso é bem comum de acontecer. Então, esse é o primeiro ponto dessa tela, a gente enxergar o quanto a gente poderia estar economizando se a gente deixasse aqui, né, de parcelar. E agora temos uma outra tabela para a gente entender, comparar aqui, né, com uma situação de planejamento. Você se planejar financeiramente para fazer as suas aquisições. Nesse exemplo que eu dei das duas parcelas, né, só de você ter aqui esperado um mês a mais, ao invés de ter parcelado em duas vezes, né, ter esperado, você já economizaria R$ 219. E, inclusive, fazendo isso, você já economizaria um pouquinho a mais, tendo em vista que qualquer dinheiro que você deixar investido um mês que seja na poupança ou numa aplicação aqui atrelada à Selic, né, ou CDI, rendendo 3,25% ao ano, você já rende um pouquinho. Aqui nós estamos falando do valor de R$ 2.400 aproximadamente. Mas se você investisse, por exemplo, R$ 1.200, você renderia um pouquinho também e pagaria ainda menos nesse produto, né? Se você aguardasse aí mais um mês, ao invés de parcelar em duas vezes. E naturalmente, quanto mais folga no planejamento, né? Quanto antes você planejar-se para essa compra, melhor fica o cenário. Aqui, por exemplo, se você se planejar com 5 meses de antecedência, você já paga aí quase 4% a menos, porque você deixa um valor inicial investido e na hora de resgatar você tem um valor para pagar à vista. Naturalmente, você aí investiu lá no começo 4% a menos do que o preço à vista. E o mesmo vale aí, né? O mais interessante fica quando você se planeja 12 meses com antecedência,
quase paga aí 10% a menos na aquisição. Sem falar, claro, que planejando-se dessa forma, você tem a possibilidade aí de encontrar preços mais baixos, né? Seja por queda dos preços do produto no mercado, seja por cupons, descontos que eventualmente as lojas ofereçam. Eu sei que o desconto não é muito grande, né, para todo esse mês de espera aqui, né? Mas o mais importante dessa segunda tabela, que eu quero que você se atente, é em relação aos juros por mês aqui da aplicação e os juros por mês cobrado nas parcelas. Você se planejando e investindo aqui o valor, né? Sua aplicação, seu investimento provavelmente não vai fugir muito desses valores aqui, de 13,25% ao ano, que é o patamar da Selic hoje, que eu falo, março de 2025. E isso equivale a um rendimento de um pouquinho mais aqui, de 1% ao mês. Então, todo investimento que você for fazer, atrelado aí à Selic, né, vai girar em torno aqui de 1% de rentabilidade por mês. Agora veja, num cenário de parcelamento, quanto que a loja vai te cobrar. Só de você parcelar em 2 vezes, a loja vai te cobrar mais de 4% de juros ao mês. É um juros muito maior, mais de 4 vezes maior. E os juros por mês vai diminuindo, mas até lá, parcelado em 12 parcelas, dá 1,2%, que é significativamente aqui maior do que 1,04%. Então, tome muito cuidado com os juros de parcelamentos e dívidas. A loja cobra um juros muito caro, tá? Extremamente caro, muito maior do que qualquer juros de qualquer investimento que você fosse fazer aí, de renda fixa atrelada aí à Selic ou ao CDI. Aqui é basicamente dizer, se você der um crédito para alguém, você dificilmente vai conseguir aí algo muito maior do que 1,04% por mês. Mas a loja, dando crédito a você, cobra um juros 4 vezes maior do que o que você conseguiria dando crédito para alguém. Então, juros de parcelamento, dívidas, financiamentos, geralmente são muito grandes, são muito maiores aí do que a gente conseguiria em qualquer investimento aí de renda fixa, né, atrelada aí à Selic. Essas coisas de investimento que eu estou falando, né, Selic, CDI, caso você não saiba o que é, fique tranquilo. No próximo curso de domínio dos investimentos, a gente vai abordar todas essas questões. E agora, resumindo aqui os pontos que a gente trouxe, quando a gente parcela, a gente tem um único benefício, que é o do imediatismo, né? A gente obtém o produto agora. Então, ok, recebi o celular agora, estou feliz com o celular. No entanto, a gente tem diversas desvantagens, preocupações, que são aumento do custo, a gente paga a mais, né, do que a gente poderia estar pagando. A gente tem, conforme mostramos lá na planilha, meses com as finanças potencialmente vulneráveis e dependendo do nível de vulnerabilidade, né, e se emergências vierem, você pode entrar em graves problemas financeiros. E também você não tendo paciência para fazer a sua aquisição, querendo imediatamente ali comprar o produto, você pode perder noção de preço, né? Às vezes o preço ali naquele dia ou naquela semana especificamente estava maior, você não sabia porque você não tem acompanhado o preço aí nas últimas semanas. Bem diferente aí, né? Quando a gente se planeja, a gente faz o planejamento financeiro para alguma aquisição, a gente tem redução do custo, paga menos, inclusive, do que o preço à vista, né? A gente tem zero vulnerabilidade, porque a gente prepara as nossas finanças para fazer aquela aquisição, não temos o risco aí de insolvência, por exemplo, e a gente acompanha o preço por diversas semanas, a gente pode até pegar cupons, descontos, ou o preço naturalmente pode abaixar. E naturalmente a desvantagem, né, o lado ruim de se planejar, é que a gente tem que ter paciência, a gente tem que aguardar aí para fazer a nossa aquisição, né? Seja para as finanças ficarem mais robustas, ou para o nosso dinheiro render, ou para a gente encontrar um preço um preço menor, né, com cupons, descontos. Agora vamos para o próximo slide falar de financiamentos, de aquisições maiores, né, como um carro ou uma casa. Falando de financiamentos maiores, em situações como financiar uma casa, entendo que pode ser muito benéfico, pode ser vantajoso. No entanto, quando a gente fala de carro, por exemplo, minha recomendação vai ser sempre buscar evitar financiamentos.
Carros são aquisições maiores, né? Podendo variar aí de 30 até o infinito, 30 até 100 mil, 30 até 200 mil, dependendo do carro que você quer. E o impacto do financiamento no seu bolso costuma ser naturalmente maior também. E além disso, para muitas pessoas, comprar um carro é um sonho, ou comprar uma casa também é um sonho para muitas pessoas. Então, falando do carro aí, é algo que a gente pode começar a se planejar cedo para essa aquisição. Se você já tem um sonho de ter um carro, por exemplo, comece a se planejar o quanto antes para que essa aquisição tenha o melhor resultado financeiro possível para você, né? Tenha o menor impacto negativo aí. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Uma comparação entre financiar e se planejar para comprar um carro. Do lado esquerdo aqui a gente vai ter o carro financiado, né? Como é que ficaria o impacto nas suas contas. E do lado direito a gente vai ter o carro planejado, né? Você se planejar com antecedência para fazer a aquisição do carro. O carro vai ser o mesmo nos dois exemplos, né? Com preço de R$ 70.000. E no financiamento a gente tem a situação do imediatismo, né? Em que a gente quer ter o carro agora e assume aí 60 parcelas, por exemplo, para terminar de pagar o carro. A gente pega um crédito, né? Por exemplo, com um banco. A gente pega o crédito desse banco para pagar o carro, ganhar o carro agora e a gente vai pagar tudo no futuro com juros e a gente vai ver que é bastante juros. Nesse nosso exemplo, vamos trabalhar aqui com uma entrada de cerca de R$ 50.000. O mesmo vai valer ali para o carro planejado. Já adianto que os dados aqui, né, de juros, de parcelas, no financiamento do carro foram retirados aí do site de um dos grandes bancos no Brasil, né? Você muito provavelmente aí conhece. Então são dados reais. E agora, no caso do planejamento para adquirir o carro, a gente tem o mesmo preço, né? R$ 70.000. Planejamento, então a gente vai acabar comprando o carro à vista, né? E conforme eu tinha dito que a entrada seria igual, aqui a entrada vai ser aplicar, né? A gente vai juntar um dinheiro, a gente vai aplicar esse dinheiro para lá na frente, a gente resgatar esse valor e comprar o carro à vista sem gastar com financiamento, planejando-se para comprar aí o seu veículo. Então, primeiro falando do exemplo do financiamento, né, com dados reais, nós vamos ter aqui numa das formas de financiamento que eu retirei lá do site desse banco, a gente tem 60 parcelas de R$ 641 aproximadamente. Isso dá um custo em reais, né, de 38 mil aproximadamente. E se a gente somar aqui um gasto de 38 mil aproximadamente com esse gasto de aproximadamente 50 mil, a gente tem um acréscimo de 26,39% no preço original de 70 mil. E esse acréscimo por conta de uma taxa de juros cobrada em 2,41% ao mês. Anualizada, essa taxa equivale a 33,06% ao ano. Então já vamos se atentar que a gente vai pagar já 26% aproximadamente a mais no preço, só por financiar aí menos da metade do valor, né? Que a gente já deu a entrada de 50 mil. Isso em 5 anos, né? Parcelas aqui de R$ 600. E olha o tamanho da taxa de juros. Lembra daquela taxa de juros que a gente viu no slide passado, de cerca de 1% para você quando você investe em algo de renda fixa? Aqui, o banco estaria te cobrando 2,41% ao mês. Uma taxa mais do que o dobro do que você receberia no investimento, né? Lá no exemplo, a gente tinha taxa para você de cerca de 3,25%, né? Aqui a gente teria uma taxa de cerca de 33% ao ano. Uma taxa muito alta. E adianto que a maioria das taxas para você financiar um veículo fica em torno aí de 2% até 2,5%, tá? Conforme falei, esses dados são reais. E em outras formas aí, em outros bancos, outros financiamentos, a taxa realmente é nessa faixa aí dos 2% até os 2,5%. Portanto, no cenário do financiamento, a gente teria um valor total de aquisição de cerca de R$ 88.000. Cerca de R$ 18.000 a mais do que se você comprasse
o carro à vista. Agora vamos para o exemplo, caso você se planeje com antecedência, né, para comprar o carro. Planejando-se com antecedência, nesse nosso cenário, a gente pegaria esse valor, esse mesmo valor aqui que a gente teria para dar de entrada no financiamento, a gente pega e aplica ele. Investe ele em algum investimento que renda aqueles 13,25% ao ano, né, que a gente viu no slide passado, que está mais ou menos 1% aqui ao mês. E olha só, aplicando somente por 36 meses, tá? Não por 5 anos, né? Não por 60 meses, mas somente por 3 anos, 36 meses. Você receberia aí, né, um desconto, abre aspas, né? Você pagaria aí 27,21% a menos do que os 70 mil reais. Você só investiria isso aqui, resgataria tudo depois de 3 anos e pagaria o carro à vista, 70 mil reais. Então, basicamente, se ao invés de você ter assumido aqui o financiamento, se você tivesse tido a paciência aí de comprar o carro só dali a 3 anos, você ia pagar o carro somente com aquela aplicação que você fez, né? E o valor total da aquisição seria de R$ 50.955, conforme falamos, né? O mesmo valor da entrada aqui da aplicação aqui. O investimento que você fez ali com aquele valor, ele renderia cerca de 19 mil reais aqui, já contando com o imposto de renda, né? Seria esse desconto. Basicamente, bastaria você aguardar por 36 meses, né? Não fazer o financiamento, que você compraria o carro exatamente com o dinheiro que você tinha aqui nessa data. Então, além da diferença enorme no impacto financeiro que tem esses dois cenários, né? Em que um a gente gasta aí 18 mil a mais do que o preço à vista, e no outro a gente gastaria cerca de 20 mil a menos, né? A gente também tem esse grande diferencial de juros, em que o banco está cobrando aí mais do dobro do que você receberia em qualquer investimento, né? Então, olha como é caro aí para você pegar um crédito, né? Enquanto se você for investir, dar crédito para outra pessoa, para outra instituição, eles vão te pagar bem menos. Eles estão naturalmente aí ganhando em cima da gente, né? E com isso, vamos aí para a nossa tabela resumo final aqui dessa tela, em que no cenário do financiamento, a gente tem o carro agora, né? Mas depois de 5 anos, a gente tem 18 mil reais a menos na conta, né? Comparando aqui com o preço que seria à vista, né? E no caso do planejamento, planejando-se com antecedência, você sim teria que ter esse tempo de esperar, né, o investimento dar frutos, você teria que aguardar 3 anos, mas depois de 3 anos, seu impacto seria de 19 mil reais a mais, ou seja, você economizou 19 mil. E por fim, acho que a tabela de vantagens e desvantagens fica muito simples, né? Quando você faz o financiamento, a única coisa que você ganha é o imediatismo, né? Você consegue o carro agora mesmo, mas você tem um impacto muito mais negativo, né, nas suas finanças, você aumenta o custo e você também fica exposto, nesse caso, 5 anos exposto. A gente falou do exemplo lá na planilha, em que a pessoa ficou 5 meses exposta. Aqui você pode ficar 5 anos com alta exposição, né, pagando essa parcela do carro. Enquanto, se você se planejar com antecedência, realmente tem que ter tempo, né, para você fazer o investimento render, para você se planejar. Aqui no exemplo tem que aguardar 3 anos, mas o impacto financeiro é muito positivo. Você tem redução do custo, você tem zero exposição das suas finanças. Você já alocou um valor para aquele objetivo, suas finanças seguiram, né, em paz, normais aí, enquanto aquele valor já está alocado e fica tudo sem exposição. Conclusão nítida aqui, né, pessoal? Planejando-se, suas finanças ficam muito mais saudáveis. É claro que nem sempre a gente consegue se planejar. Às vezes, né, você pode estar numa situação em que um carro seja é, essencial, você precisa aí do carro, precisa para agora, e naturalmente não tem o dinheiro, então precisa fazer o financiamento, mas tem muito caso por aí de clientes, de pessoas, em que o carro não era essencial,
podia guardar para ter o carro, podia fazer de uma forma financeira mais saudável a aquisição do carro, mas acaba optando pelo financiamento, pela falta do conhecimento ou simplesmente pelo desejo, né, do imediatismo de ter o negócio agora, mesmo sem precisar. Se você quer um carro e esse é seu caso, não é emergencial, você não precisa dele agora, consegue se planejar, planeje-se, pois o impacto financeiro é gigante. A gente tem mais uma tela aqui para a gente resumir e recapitular tudo que a gente falou nessa aula inteira, em que basicamente todas as formas de dívida, aí, parcelamento, financiamento ou qualquer outro tipo de dívida, empréstimo, corrói as suas finanças, gastando mais do que deveria com juros. Espero que tenha ficado claro isso. Deixa suas finanças temporariamente vulneráveis aí à insolvência, pesa financeiramente aí os seus meses, né, e pode te deixar aí vulnerável a ponto de ficar insolvente caso uma emergência aconteça. E o que eu recomendo, né? Sempre, se puder, evite financiamentos, dívidas, parcelamentos, tá? Devem ser utilizados aí somente em caso de emergência, em que realmente não tem outra opção, e aí sim entendo que se torna um bom negócio para você tentar amenizar, né, aquela emergência, tentar mais tempo aí até você resolver aquela situação. Por fim, essa foi a aula sobre parcelas e dívidas, os cuidados que a gente tem que ter acerca dessas possibilidades, né, financeiras aí que são tão acessíveis para a gente hoje em dia. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se você não entendeu algo, fique à vontade para deixar sua dúvida nos comentários. Eu vou respondendo assim que possível. No mais, vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e a gente se vê na próxima aula.